Fala pessoal, olha só, professor Rogério aqui trazendo uma reflexão para vocês, que eu nem vou editar, vou fazer um vídeo curtinho aqui, tentar fazer curto, sobre um assunto que me tocou aí, porque eu estava vendo um podcast aí, desses cortes de podcast, e eu gosto de ciência, tá? Gosto de astronomia, sou um aficionado por isso. Mas uma discussão que sempre aparece, e eu vejo ela no ar aí, que é assim, a astrologia não funciona, e as pessoas têm o direito de não acreditar nisso, mas não funciona porque não é cientificamente provado, né? E a espiritualidade também, mas não tem... O reiki não é cientificamente provado. E aí que vem essa questão, para mim sempre é muito claro isso, e eu queria falar para vocês do meu ponto de vista, tá? Porque simplesmente é ótimo isso. Por quê? Porque a astrologia e a espiritualidade existe muito antes do método científico ocidental e não tem essa aspiração de ser cientificamente provado. Não tem, é isso mesmo, tá tudo certo. Agora, é importante que o cientista saiba disso e, mais que isso, os astrólogos e espiritualistas modernos agora que ficam com esse flerte com a ciência, que é usar o branco, e não, mas eu achei um artigo aqui que está provando cientificamente que os florais funcionam. E tem até artigos, né? Eu participei de um grupo de estudos no HC, aqui em São Paulo, onde eles estavam usando terapia floral com paciente psiquiátrico, aqui no departamento de psiquiatria da USP. Agora, isso é uma menor parte, né? A maior parte da ciência e a ideia que paira aí é que não, né? Que isso daí não foi aceito ainda, quer dizer, tem que ser aceito para ter o prestígio, obviamente, porque ciência também tem esse prestígio. Não, me formo, mestrado, doutorado, doutor. Quem vai contrariar o doutor na ciência? Só que assim, o doutor da ciência, ele entende de ciência. Se eu tô com a dor de garganta, o que eu faço? Eu tenho as minhas ervas e tal, mas tem um momento que eu falo, bem, eu tenho que ir lá no médico, ele que entende. E eu vou lá, e eu vou me submeter a ele. Agora, por que o cientista, quando ele quer entender espiritualidade e astrologia, ele não fala com um espiritualista e com um astrólogo, e ele fica lá julgando, não, porque daqui, aquilo ali, sabe? Não é científico e tal, tal, tal. E ele julga, não só porque ele não acredita, ele vai dizer que aquilo não funciona, porque não é científico, e ele não entende nada daquilo. Ele não entende de onde vem, é outro olhar, é outra chave. Então, essa discussão ela é sempre improdutiva quando ela acontece dessa forma. Então, isso vale para os dois lados, essa é a minha visão. A gente tem que falar com quem entende daquilo, né? Eu acho que Kardec fala uma coisa interessante, e estou falando aqui não por ser espírita, né? Nem eu sou espírita hoje em dia, de fato, mas ele fala exatamente isso. Se uma pessoa quer saber de engenharia, né, um exemplo dele é mais ou menos isso, ela vai consultar um engenheiro. Por que quando a gente vai falar de mediunidade, a gente vai ficar aqui, não, mas isso não existe, porque isso daqui é aquilo ali, e vai fazer toda a análise, não, porque aqui no cérebro tem isso. Não, cara, você tem que ir lá. Você tem que ir lá no centro, você tem que ir lá na Mãe de Santo para você ver como funciona e viver mesmo, porque é vivência. A mesma astrologia, tá? Astrologia, oráculos, tudo isso é vivência. Aí você tem uma experiência e aí você vê, tá? O problema é o desprestígio disso, porque muita gente fala, nossa, se eu me envolver com isso, eu perco prestígio. Então eu tenho que ficar aqui repetindo essa coisa de tal, porque é cientificamente tal. E não é crítica à ciência, não. Mas é uma coisa assim, cada um no seu lugar, né? Então, assim, a gente pode ter as nossas opiniões, mas não dá para eu julgar a medicina a partir da espiritualidade. Se eu não entendo, eu não sou médico. Eu posso falar alguma coisa, mas eu não sei como funciona a coisa mesmo lá. E eles não sabem como funciona aqui. Aqui, quando eu digo, né? No meu saber também esotérico, espiritualista, não sabe. Então, vem fazer uma leitura de tarô, fazer um mapa astral, vamos analisar de coração aberto mesmo, para ver se não faz sentido, né? Então é isso, eu só queria colocar essa opinião, porque esse cientificamente comprovado está na cabeça de quem está olhando dessa chave. E tem coisas que a gente precisa disso, tal, né? Porque está se subordinando e quer ser científico e precisa ser. A espiritualidade e a astrologia não, né? Mas que funciona, funciona. E se você só vai ver isso se você descer dessa cadeira e ir até lá e viver essa experiência, tá? Um recadinho rápido. Eu sempre quis falar isso, aliás, né? Deveria ter falado antes. Mas eu acho essa discussão muito vazia se a gente não dá nome aos bois e não ter essa humildade de ir onde as coisas estão e falar com quem entende e não ficar conjecturando só de longe, né? Todo mundo tem o que aprender, até o PhD, até rimou, hein?